culto da família. Terça-feira estamos tendo a campanha Meu Lar, Meu Céu. Nosso lar é um pedacinho do céu. Amém? Só a Márcia acreditou. O nosso lar é um pedacinho do céu. 5 pessoas acreditaram. O nosso lar é um pedacinho do céu. Cada vez que você profetiza, glória a Deus, amém, você está concordando comigo. Aquilo que está ruim lá na tua casa vai sair e o seu lar vai se transformar em um pedacinho do céu. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8 em diante. Alguns irmãos estão ainda atrás em Bíblia, então vou esperar os irmãos acharem. Sei que nós temos lá em cima. É 23:8 mesmo, meu irmão. Nós vamos ler o 8, 9 e o 10. Tá? Glória a Deus. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, os esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez só. Versículo 9. Depois dele, Eleazar. Eleazar era filho de Dodô, neto de Aoi. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram ou lutaram ou tiveram uma batalha contra os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou, este quem? O Eleazar. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada. Algumas traduções está escrito grudada, mas é isso mesmo que aconteceu, grudada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi onde estava somente para pegar o despojo, mesmo não entendendo nada. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, fala conosco, Pai. Fala conosco, que aqui tem um povo que veio ouvir a Tua voz. Fala conosco não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Fala conosco nessa noite, Pai, em que vamos falar de coragem, de luta, de fé. Que o Senhor possa estar fortalecendo a cada homem, a cada mulher aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu olhava para o seu irmão e falava: não converse comigo. Irmãos, engana-se muito. Já falei isso aqui. Quem acha que a Bíblia é um livro que fala de Deus? É um engano. Deus é tão grande que não cabe na Bíblia. A Bíblia é um livro que fala de homens que andaram com Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia também é um livro que fala muito, presta atenção, de poucos. E fala pouco de muitos. Davi é um dos que a Bíblia fala muito. Davi surgiu há 3.000 anos atrás, contando com a data de hoje. Não precisa abrir, mas é em 1 Samuel, no capítulo 16, 17, quando ele é ungido rei de Israel. Até aí ninguém falava quem era Davi. Depois disso, Davi é citado 70% dos livros da Bíblia. No Novo Testamento, você vê em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, um cego gritando para Jesus, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você conhece a história do Bartimeu? Jesus não era filho de Davi.
Jesus era descendente de Davi. Então o nome Davi é citado também na época de Jesus. Já se fazia 1000 anos que Davi tinha morrido, e o cego chamava Jesus filho de Davi. Os filhos de Davi se chamavam Salomão, Aminon, Adonias, Absalão e uma menina chamada Tamar. Esses eram os filhos de Davi. E aqui nós lemos uma história sobre Davi. Por isso que eu falo que Davi é um que a Bíblia fala muito. É poucos que a Bíblia fala muito. Davi é o 4º nome mais citado na Bíblia. O 4º nome, para você ter uma ideia. O primeiro nome citado na Bíblia, em número de vezes, é Moisés. O segundo é Abraão. O terceiro é Jacó. Davi é o 4º. Jesus é o 5º. Você sabia disso? Davi é mais citado do que Jesus, porque Jesus só começa a ser citado no Novo Testamento. É uma das explicações também. Eu estou falando de nome, não estou falando de Senhor, não estou falando de Deus. E quando olhamos para Davi, por que ele é tão citado? E se eu perguntasse para você, Davi é citado porque ele era um adorador por excelência? Top! Você acertou. Ah, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Excelente, você acertou. Mas Davi tinha um atributo que muitas pessoas esquecem que ele tinha. E esse atributo de Davi era o que Deus mais gostava. Davi era um homem de guerra. Davi não fugia da luta. Davi não se importava se estava chuva, estava frio ou estava sol. Davi ia para a guerra. O barulho da guerra já não metia mais medo em Davi. Desde que quando ele derrotou o gigante, ele foi criando uma casca, irmão. Se é que você entende. Ele foi ficando cascudo. Não o corpo, mas ele foi se fortalecendo. Ele não tomou nenhum anabolizante. Ele não tomou nenhum esteroide, nem tomou bomba, não. Mas Davi, na sua força espiritual, ele foi crescendo. Não, pelo amor de Deus, preste atenção em mim, não preste atenção em outra coisa. Ele foi crescendo. Ele foi se desenvolvendo. E é assim que cada um de nós vamos crescer. É na luta, é na guerra, é na dificuldade. Nós vamos ficando cascudo, vai criando casca. E isso Deus vai nos fortalecendo. Daqui a pouco eu começo a pregar. E se você pegar o capítulo 23 na sua Bíblia, na minha escrito assim, em cima do capítulo 23, não precisa abrir não, vou mostrar para você, aqui eu marquei com vermelho. O comentarista, isso aqui não é Bíblia, viu, essa palavra em cima. Isso aqui é o comentarista, isso aqui é o comentário de quem traduziu a Bíblia. Está escrito assim, as últimas palavras de Davi. Está escrito na minha aqui. Na verdade, essas não foram as últimas palavras de Davi. O comentarista que traduziu isso aqui, traduziu de maneira errada. Na verdade, isso aqui foi o último discurso de Davi. Porque as últimas palavras de Davi, eu quero ensinar mais uma coisa aqui para a igreja, que nunca eu ensinei. O judeu, quando ele nascia, nenezinho, primeiras palavras, mamãe, papai, mas quando eles começavam a falar uma frase, juntar palavra com palavra, para juntar uma frase, os pais faziam eles decorar Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, coloca lá, para mim. E o menininho, quando começava a falar, ou a menininha, ele tinha que decorar essa frase: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a primeira palavra que um judeu falava era isso, a primeira frase: ouve Israel, ali está escrito o Senhor, mas na tradução original é: ouve Israel, o eterno nosso Deus é o único Senhor.
E se o judeu fosse como Davi era religioso, judeu, no leito de morte, ele tinha que falar essa frase. A última palavra de Davi é: ouve Israel, o eterno nosso Deus é o único Senhor. Então essas não foram as últimas palavras de Davi. O tradutor aqui traduziu errado. Pastor, estou falando que a Bíblia está errada. Eu falei, não, isso aqui é um comentário do tradutor, não tem nada a ver com a Bíblia. As últimas palavras de Davi não foram as últimas palavras de Davi. Aqui no correto seria o último discurso público de Davi. Eu vou te explicar. Todo ano, quando se encerra o ano, isso é uma coisa milenar, o rei, o presidente, o líder da nação, ele faz um discurso para a nação. Davi governou Israel por 40 anos, então Davi fez 40 discursos. Esse aqui foi o último discurso dele. E o discurso era geralmente assim: olha, esse ano nós plantamos tanto de trigo, colhemos tanto, esse ano não colhemos tanto, olha, esse ano deu seco, esse ano choveu, olha, esse ano nós fizemos uma muralha em cidade tal. Dando discurso, prestando conta para a população. Mas por que os 39 discursos de Davi não estão na Bíblia? E só o último discurso de Davi está na Bíblia? Se ele governou por 40, 39 tinha que estar na Bíblia, só está as últimas palavras, os últimos discursos. Porque nos discursos anteriores não está na Bíblia, porque Davi falou de coisas, falou de muralha, falou de plantação. E Deus não tem compromisso com coisas, Deus tem compromisso com gente, Deus não tem compromisso com casa, com carro, com objeto, Deus tem compromisso com pessoas. E nessa noite Deus tem um compromisso com você, porque você saiu da tua casa para ouvir a voz de Deus. E o compromisso com pessoas é que hoje tem uma palavra de vitória para você, uma palavra forte para você, que vai mudar a sua estrutura, vai balançar você aí, mas você sai daqui cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. O último discurso de Davi não falou de coisas. Tomazina, está bonito com esse chapéu. O último discurso de Davi falou de pessoas, falou de gente, falou dos 37 valentes. Glória a Deus. Aqui eu começo a pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para mim. Quando Deus deu a terra prometida para Moisés, Moisés não entrou Josué. Você sabe, Josué se torna o general, junto com Caleb, mas na verdade o cabeça era Josué. E Deus fala para eles: olha, tem um povo que vocês vão ter que expulsar daí. Esses povos são os cananeus, são os amorreus, os heteus, os jebuseus, os heveus e os filisteus. 7 povos. Josué conseguiu tirar 5. Davi entra, faltava 2. Os jebuseus e os filisteus. Os jebuseus, eles moravam onde hoje é Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade de Jebus, cidade dos jebuseus. Ele foi lá e arrancou, tomou Jerusalém. Mas faltavam os filisteus. Você pode perceber que é heveus, jebuseus, cananeus, tudo eus. E Deus está falando nessa noite: quer ter vitória? Tiro eu. Tudo que tem eu atrapalha. Ah, mas não, tira, tudo que tem eu atrapalha. Então faltavam os jebuseus. Davi foi lá, arrancou o jebuseu de Jerusalém, tomou a Jerusalém, fez o palácio em Jerusalém, reinava em Jerusalém, mas faltavam os filisteus. Quem era esse povo filisteu? A Bíblia diz que eles eram bárbaros. Sabe o que é bárbaros? Bárbaros, quando vão fazer guerra, eles não matam os homens adultos, eles matam as crianças. Eles degolam as crianças, os adultos se rendem. Hoje é crime de guerra isso. Hoje não pode, mas naquele tempo eles faziam isso.
Os filisteus, a Bíblia diz que eles furavam a jugular do boi e bebiam o sangue, porque eles acreditavam que a força estava no sangue de um touro. Era um povo horrível. Os filisteus também tinham uma genética diferenciada. Lembra de Golias? 3 metros de altura. Os filisteus, o mais baixinho, tinha 2,5 metros. Tinham 6 dedos nas mãos. E a voz parecia a voz de trovão. Aonde moravam os filisteus? Olha, aqui Israel. Vamos ver se eu consigo. Aqui Israel, tá? Aí onde vocês estão é o mar Mediterrâneo. Aqui é o litoral sul de Israel. Faixa de Gaza, conhecida hoje. Aqui moravam os filisteus. Na faixa de Gaza, naquele tempo chamava-se Filístia. Então Davi estava preparado para a guerra, estava olhando ali para os filisteus. Ali era o mar. Se você seguir reto o mar aqui, esse mar vai se fechar, lá na frente vai se transformar no Mar Vermelho, lá atrás é o Egito, aqui atrás, aqui na minha esquerda é a Jordânia, aqui a Síria e aqui o Líbano. Davi estava aqui olhando os filisteus ali, que os filisteus vinham vindo. Só que Davi ficou olhando ali, olha o que os filisteus fizeram. Deixa eu falar um pouco dos filisteus para você. Quem já viu falar da faixa de Gaza, fala direto na televisão aí. Irmãos, a faixa de Gaza ainda hoje tem um problema com Israel. Ainda tem. Quem já viu falar do Hamas? O Hamas é um povo descendente dos filisteus. Eles odeiam Israel. Odeiam Israel. Os governos de esquerda apoiam o Hamas. Para você ter uma ideia, inclusive o presidente brasileiro. Porque o presidente brasileiro odeia Israel. Então eles apoiam o Hamas. Hamas é grupo terrorista, é os filisteus, você está entendendo? É o grupo terrorista, eles são bárbaros. Só para você se localizar melhor. Aqui tem o Hamas hoje, na Filístia, faixa de Gaza. Ali é o Egito, aqui a Jordânia, aqui a Síria e ali o Líbano. No Líbano tem um outro grupo terrorista chamado Hezbollah, que o governo brasileiro apoia, que odeia Israel. Tudo que odeia Israel, o governo brasileiro apoia. Tudo que apoia Israel, o governo brasileiro tem ódio. Você sabia? Israel e Estados Unidos, o governo brasileiro tem ódio. Os Estados Unidos da América é o país mais rico do mundo. Sabe por quê? É o país que tem mais crente. Todas as igrejas evangélicas que estão no Brasil saíram de lá, inclusive a nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Sabe por que é rico? E era para nós sermos ricos? Sabe por quê? Porque nós não temos neve. Os Estados Unidos tem 4 meses de neve por ano. Nós não temos tufão e furacão. Os Estados Unidos, no final do ano agora, você vai ver quantos furacões vão entrar em Miami, na Flórida, na costa do Texas, e arrebenta com tudo lá. Lá tem cadeias montanhosas, desertos Apalache, deserto do Colorado, deserto do Alabama. Lá não planta, não nasce igual nasce as coisas aqui. Lá tem terremoto na Califórnia. Sabe por que eles são ricos? Porque eles temem o Deus vivo de Israel. Aleluia! Então, governos de esquerda sempre vai apoiar Hamas, Líbano, Hezbollah, Irã, ditador venezuelano, ditador cubano. Por quê? Porque não tem compromisso com Deus. Esse ano é ano de eleição. Ai, pastor, eu não gosto de fulano, porque eu vou votar no outro. A última eleição foi perdida a eleição, entrou um comunista na eleição, sabe por quê? Porque não gostava do outro, porque não usava máscara e não tomou vacina. A cigarra, de raiva da formiga, votou no inseticida, morreram todos, inclusive o grilo que votou em branco. Mais uma vez vou falar, a cigarra, gostou, né, Edna? A cigarra, com raiva da formiga, votou no inseticida, morreram todos, inclusive o grilo que votou em branco.
tá? Então não vá porque eu não gosto, vá com quem vai no culto. Porque aqui tem um monte de gente, inclusive eu, que não é santo, mas eu estou no culto. Glória a Deus. Vai em quem vai no culto e quem não vai no terreiro de macumba. Mas voltando, aqui está Israel. Eu tinha que falar isso, porque esse ano é ano, irmão. Esse ano é ano. Aqui está Israel. Ali estão os filisteus. O que o filisteu faz? O filisteu sai daqui, vai até o Egito, dá a volta, entra na Jordânia, Cisjordânia. Quando ele entra na Cisjordânia, ele entra na Síria, Damasco. Quando ele entra em Damasco, ele vem aqui no Líbano, Beirute. E quando eles menos esperam, Davi está olhando lá, eles estão atrás de Davi. E fizeram o que chama na guerra algo chamado emboscada. Os filisteus eram 3.000. Quanto? O exército de Davi era 13.000. Mas quando o exército se deu conta e viu aqueles gigantes vindo, ficaram com medo. Cadê Vem aqui, Daniel. Quer ver? Só para você ter uma ideia. Marcão, fica de pé, Marcão. Olha aqui para mim. Que Israel, que os filisteus. Sabe o que Israel fez? Dá no pé, corre. Correu. Por quê? Obrigado, meu irmão. Por quê? Porque o tamanho era desproporcional. Pode sentar ali, fiel. O tamanho era desproporcional. Mesmo sendo só 3.000 filisteus, Israel era 13. Israel correu. Por quê? Porque vinha gigante, com 6 dedos na mão, 3 metros de altura, e falando grosso. Até você corria, né? Até eu que não sou bobo. E agora Israel corre, mas só 37 ficam. Glória a Deus. Os 37 valentes de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Ah, pastor, mas os filisteus correram atrás dos outros que correram. Meu irmão, não precisa. Ontem eu não sabia que ia pregar. Uma frase que eu falei com a pastora, eu falei, eu já sei que eu vou pregar, nem contei para ela. Eu falei assim: quem se acovarda já perdeu. Lembra que eu falei isso para você? Você falou também? Eu não ouvi. Então, estava falando de uma vitória que eu tive ontem. Eu falei assim: não me acovarda não. Eu falei: quem se acovarda já perdeu. Os filisteus não iam perder tempo de correr atrás dos 12.000 e cacetada, irmãos. Não ia perder, porque quem se acovarda já perdeu. Quem desistiu de lutar já perdeu. O filósofo Vanderlei Luxemburgo, quem já viu esse nome aí? Foi técnico do Palmeiras, não é filósofo nada, é técnico do Palmeiras. Ele dizia uma frase assim: olha, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu tive um técnico, para quem não sabe, eu joguei bola, porque eu tive um técnico que às vezes a gente estava perdendo, chamava-se Habib Rashid. Ele era um turco. Estava perdendo no primeiro tempo, ele chegava e grudava assim, ó, na camiseta, assim, no meu pescoço, falou assim: ó, vocês não vão perder esse jogo, vocês vão ganhar esse jogo. Chacoalhava eu era magrinho, ficava assim, saía meio atordoado, mas saía chutando até, cabeceando até a trave. Eu vi vocês cantando hoje, você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai fugir de Filisteu. Você não vai fugir de Satanás. Você não vai fugir do demônio. Você vai enfrentar de peitos abertos. Sabe por quê? Eu não sei quantos tem aqui, mas Davi tinha só 37. E eram os 37 de Davi que teve a vitória contra 3.000 filisteus. Não pare. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Vai para cima.
Não tenha medo. Irmãos, Deus é com você. Glória a Deus. Aleluia. E agora veio aqueles gigantes enormes. E ficou 17. E sabe o que eles fizeram? Colocaram Davi no meio e fizeram uma roda. E eles diziam: ninguém toca no rei. Ninguém toca no rei. E quando eles estavam chegando, nós lemos ali, a Bíblia diz que Absalão, ou melhor, falei Absalão, não é Absalão não, Eleazar, Absalão é filho de Davi, Eleazar, ele sai da roda, pega a espada, afinca no chão e fala para Davi: deixa eu lutar sozinho contra eles. Macho, né? Davi falou: de jeito nenhum. Ele falou: olha, eu treinei 20 anos para isso. A espada está amolada. Enquanto todos estavam brincando, eu estava amolando, afiando a minha espada. Foram 20 anos de treinamento. Deixa que Deus, o nosso Deus, vai nos dar vitória. Tem alguém que já fez o exército aqui, não? Exército? No exército, irmãos, sabe o que chama guerra? Quando você vai para uma batalha, sabe o que chama? Campanha. Nós vamos para uma campanha. Terça-feira tem campanha. Glória a Deus. Venha afiar a sua espada. Venha molar a espada. Davi fala: olha, de jeito nenhum, Eleazar, você não vai, olha, são 3.000. Ele falou: eu treinei, eu sou treinado, eu sou preparado. Irmão, você tem que estar preparado para o dia da luta. O dia da luta vai chegar, você tem que estar preparado, porque essa hora vai chegar. A sua espada vai ter que estar bem amolada, bem afiada. E se não está afiada, pelo menos um pouquinho vai sair hoje daqui, com essa espada amolada, para vocês ir para cima dos filisteus do inferno que está chegando na tua vida, porque hoje o Senhor dos exércitos, hoje o Senhor te dá a vitória. Pode aplaudir Jesus por isso? Eleazar falou: olha, eu treinei, eu estou preparado. Repete comigo: preparo. Preparo. Irmãos, o preparo é muito importante. O preparo nos leva à vitória. Quebramos a cara porque nós não temos preparo. Glória a Deus. Eu vou te contar um testemunho, a pastora sabe disso. Há uns quase 30 anos atrás, eu era membro da igreja igualzinho a vocês, assim. O pastor nunca tinha me chamado para pregar. Sabia que eu era quase 30. Ela falou: como? Fez assim: estamos ficando velho, filha. Igualzinho vocês. O pastor nunca tinha me chamado para pregar. Eu nem sabia se ele sabia que eu pregava. Ele sabia que eu era filho de pastor, tudo. Mas eu fiquei ali uns 5, 6 anos com ele ali, membro da igreja. Entrava, você tinha culto, ia embora. Nunca cantei no louvor, né? Nunca fui diácono, nunca fui nada. Não tinha cargo na igreja. Um dia, ele me chamou no escritório e falou: olha, vai ter o projeto de vida, sabe aquele que a gente faz? 6 dias, 12 dias. E eu quero que você pregue num dia para mim. O coração acelerou, né? Eu, boca aberta, porque a gente é boca aberta, né? Saí contando para todo mundo na igreja. O pastor me convidou para pregar. E eu tinha umas pessoas lá que não gostavam de mim. E eu vou falar porque não gostava de mim, porque eu era leal ao meu pastor. Eu não admitia que ninguém falasse mal do meu pastor.
Quando alguém ia falar do pastor para mim, eu falava: pera, vem aqui, vamos falar perto dele lá. Sempre fui assim, por isso Deus me abençoa hoje. E tinha algumas pessoas que falavam que eu era... Não vou falar a palavra que bajulador. Bajula muito. Não, eu sabia que ele era autoridade espiritual. Mas daí ele me convidou para pregar. Essas pessoas que eu contei, já, que eu ia pregar, falaram: vai passar vergonha. Ele vai passar vergonha. Vai subir lá em cima. Irmãos, não estou falando de uma igreja desse tamanho. Eu estou falando de uma igreja de 1.500 pessoas. Tinha uma nave que ia embora assim, lá em cima tinha uma galeria enorme, aqui desse lado tinha uma outra galeria enorme, embaixo da galeria tinha uma outra nave assim. O altar, só o altar dessa igreja é maior que essa igreja aqui, o altar da igreja. Tremi. Mas teve gente que olhava e falava para mim: vai subir lá em cima, vai esquecer até o nome dele. E eu lembro que eu subi lá. E eu preguei 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. E comecei a pregar. Eu lembro que quando eu peguei o microfone da mão do pastor, tão tenso que eu estava, eu desliguei o microfone. Daí fiquei mais tenso ainda, né? Daí não sabia o botão que apertava para ligar. E antes dele passar a palavra para mim, ele falou um monte, sabe? Fiquei mais tenso ainda. Mas eu peguei e li esse versículo de 2 Crônicas: se o meu povo que me chama pelo nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Irmão, mas eu estava com a espada amolada. Eu estava amolando essa espada há uns 5 anos atrás. Eu pregava isso no banheiro sozinho, olhando no espelho. E quando eu comecei a pregar, eu já preguei essa mensagem aqui que Deus me deu, na primeira mensagem que Deus me deu para pregar numa igreja grande. Eu comecei a falar da história do Brasil, do descobrimento do Brasil. Fui falando da história dos reis do Brasil, do imperador, do primeiro presidente, e a espada molava, só cortava. Olhava para as pessoas que falavam que não ia sair nada, que ia falar que eu esqueci até meu nome, já estava com a boca aberta. Mas eu estava com a espada, amolada, cortava. Falei do presidente do Brasil. Daqui a pouco eu já falei de 1922, quando a quadrangular foi inaugurada nos Estados Unidos. 1951, quando chegou no Brasil, reverendo Harold Willis. A espada cortava, porque eu me preparei. Eu amolei a espada para muito tempo atrás, para chegar nesse momento, para encerrar o assunto. Ainda eu comecei a falar: lembra o ano que o senhor chegou aqui? Eu nem lembro o ano que o senhor chegou em Itapetininga. O senhor chegou assim, e o senhor era lá da Vila Piedade, a igrejinha de Dadó, e o senhor cresceu, comprou um terreno, construiu essa catedral. Sabe por que isso? E a igreja, por quê? Eu falei: porque esse meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar e orar, então eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. A igreja subiu. Preparo. Eleazar olha para Davi e fala: eu estou preparado. Eu amolei a minha espada. E ele sai. Quando ele sai, na moita, vinha um filisteu e estava amolada. Vinha outro filisteu, não dava nem tempo. Sabe por quê? Espada que não é amolada só bate. Você já viu batendo aqui em cima do altar? Nunca. Porque a espada amolada corta. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Ela corta na ida e corta na volta. Sabe por quê? Corta aí, depois corta aqui em mim. Glória a Deus. Porque quando eu prego para você, eu prego para mim também.
E lá vinha Eleazar com a espada. E a Bíblia diz que a tensão foi tão grande que ele derrotou todos e a espada ficou grudada na mão dele. Glória a Deus. Que ele ia puxar a espada, não saía, sabe por quê? Por causa da tensão, por causa da dedicação. Os nervos ali se enrijeceram. Então ele ia tentar tirar a espada dele, falou: não, ninguém tira mais a espada daqui, olha, a espada ficou grudada. Irmãos, que a espada da verdade fique grudada na nossa mão, que nada escape disso, que Deus possa mudar a tua história, a tua vida, porque Filisteu vai vir, mas esteja com a espada amolada. Fica de pé para a gente encerrar. Glória a Deus. Eu estou amolando para pregar isso desde ontem, uma hora da manhã mais ou menos. Até que saiu boa, né? Deu umas cortadinhas boas. Glória a Deus. Aleluia. Não suba os degraus. Falei isso para a pastora: não suba os degraus sem preparo. Se for para subir sem preparo, não vou subir. Ó, ó, cabeça de capeta caindo. Glória a Deus. A Bíblia diz que os filisteus foram derrotados e deixaram os despojos. O que é despojo? Ouro, prata, comida, animais. Adivinha quem voltou? Os 13 mil. Os 13 mil falaram: nós vamos pegar isso aí. Davi falou: mas de jeito nenhum. Irmãos, só vai comer o filé quem roeu o osso. Glória a Deus. Aleluia. Sabia? Só vai, é muito fácil, né? O Eleazar, coitado, lá ganhou sozinho, os outros saíram correndo. Ai, não, nós quer também. Você não quer, não. É só você que veio no culto. Quem não veio hoje, que se dane. Que se dane. Foi colocado no grupo, foi colocado na internet. Hoje é dia de culto, domingo é dia de culto. Aleluia. Aleluia! Ai, pastor, o senhor fala na cara dura. Não, irmãos, eu sou profeta. Aleluia. O senhor não tem medo de perder gente? De jeito nenhum tenho medo de perder gente. Eu tenho medo que você vá para o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o meu medo. Glória a Deus. Davi falou: olha, só vai pegar os despojos aquele que permaneceram, que ficaram, me cercaram. Agora vocês, e no reino dos céus é assim, irmãos. Se nós não nos esforçarmos, existe um rei que vai reconhecer se nós nos esforçarmos ou não. Faz acho que uns 2 meses que eu estou falando isso. Deus não é bonzinho, Deus é bom. Glória a Deus. E ser bom passa por justiça. Glória a Deus. Se um de vocês aqui tem um funcionário, os dois fazem o mesmo trabalho. Você tem 2 serventes, os 2 fazem o mesmo trabalho. Tem um que trabalha bem e tem outro que é devagar. Qual que merece aumento? Trabalha bem, né? Outro você até quer dar, mas você fala assim: ah, mas não merece. E com Deus é simples. Esteja com sua espada amolada. Glória a Deus. Aleluia. Escute a voz de Deus que te diz hoje: talvez essa semana se levante um filisteu na tua vida, mas você veio aqui e amolou a sua espada. Ó, faz igual eu fiz há 30 anos atrás lá.
Quando pegaram, colocaram a pressão em cima de mim, eu estava sossegado, porque minha espada estava molada há muitos anos. Eu passei anos e anos sentado no banco com a minha espada molando, e eu falava: a minha hora vai chegar, e a hora que a minha hora chegar, Deus não vai me desamparar. E tanto é que não desamparou, que hoje eu estou aqui pregando para você. Feche os teus olhos. Vamos cantar. Glória, glória, Jesus.